Boa noite, senhor presidente, senhores vereadoras e vereadora, servidores e munícipes que nos assistem. Segundos, senhoras e senhores. Este é o intervalo médio de tempo que, segundo estudos, em que uma mulher sofre violência no Brasil. 1 em cada 4 mulheres sofreu algum tipo de violência durante a pandemia, seja verbal, sexual ou física. Ao todo, foram 17 milhões de mulheres agredidas entre junho de 2020 a maio de 2021. E esses são dados da pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aqui quero registrar que estamos no Agosto Lilás, mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Mas devemos esclarecer que eu não falo apenas da violência física, pois esta normalmente é acometida juntamente com a violência psicológica, patrimonial, moral e até sexual. Enquanto eu estive no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pude fazer parte do Conselho Nacional da Mulher, onde eu conheci sobreviventes, guerreiras, instituições que se dedicam arduamente à prevenção e à extinção de qualquer tipo de violência. Guerreiras esta que eu pude conhecer, a Maria da Penha Maia Fernandes. A sua história é bem conhecida, mas ainda tem gente que a desconhece, então eu vou fazer um relato muito breve, que ela era uma farmacêutica bioquímica que casou-se em 1976 com Marcos Antônio Viveiros. Eles tiveram 3 filhos com históricos de abuso e ameaças e agressões. Dividiram a mesma casa até 1983, quando ele deu um tiro nas suas costas enquanto ela dormia. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica. Ela ficou 4 meses em tratamento, 2 cirurgias e algumas intervenções. A polícia, na época, não investigou adequadamente e nada aconteceu com o marido. Quando Maria da Penha voltou para casa, Marco a manteve em cárcere privado por mais 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. O ex-esposo de Maria foi condenado 2 vezes, em 1991 e em 1996, mas por brechas na lei continuou solto. Em 98, quase 2 décadas depois, o caso foi para a Corte de Direitos Humanos Internacionais do Estado brasileiro, foi responsabilizado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Unidos por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. Durante 19 anos e 6 meses, a Maria da Penha buscou justiça em um país que não estava preparado para lidar com essa prática criminosa. Mas seu caso finalmente conseguiu ser resolvido e inspirado na Lei Federal 11.340 de 2006, que leva o seu nome. Isso mesmo, do dia que a tentativa de assassinato de Maria da Penha até surgir uma lei que completasse o caso dela, foram 26 anos de luta. Maria da Penha é uma história de uma sobrevivente. Mas e as milhares de mulheres que, como ela, não sobreviveram? Ou as que hoje sofrem violência e podem vir morrer amanhã ou depois vítimas desses atos criminosos? Campo Mourão tem violência doméstica como qualquer outra, e o meu amigo Parma sabe muito bem disso. Tenho buscado, desde o início do meu mandato, informações, parcerias, projetos e programas que possam auxiliar o bom funcionamento da rede de proteção em nosso município. Quando solicitei algumas informações ao Executivo Municipal sobre as ações de enfrentamento da violência doméstica, recebi alguns dados que me assustaram. Que tivemos 197 boletins de ocorrência na Delegacia da Mulher de Campo Mourão em 2020. Mas apenas 32 foram atendidos pela rede de proteção nos CREAS. Segundo os dados do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 2021, foram distribuídos 167 medidas protetivas de urgência para o afastamento do agressor, praticamente 1 por dia desde o início desse ano. E nós sabemos, gente, que os servidores do CREAS,
Os servidores da 16ª Subdivisão Policial do município estão sobrecarregados. E esta falta de recursos humanos dificulta imensamente esses serviços prestados à nossa sociedade. Mas as nossas mulheres precisam de ajuda. E o poder público temos que acolhê-las. E é por isso, gente, que hoje eu venho clamar a vocês, não só pedir, eu venho clamar aos nobres colegas, clamar ao excelentíssimo senhor prefeito Tauilo Tezelli e também ao nosso governador do estado do Paraná, para um olhar específico a esta demanda triste da nossa querida Campo Mourão. No Paraná, nós temos Patrulha Maria da Penha em várias cidades. Arapongas, Araucária, Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Sarandi, entre outras. E eu sei que é difícil, que talvez a gente não possa se comparar com Maringá, Londrina, que são cidades de grande porte. Mas Sarandi tem a mesma população que Campo Mourão. Então, não é o tamanho da cidade que importa, mas é a formatação da política pública local. E antes de encerrar, gente, eu quero falar um pouquinho sobre a campanha do X Vermelho. O Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros criou a campanha para ajudar mulheres em situação de violência e pedirem ajuda nas farmácias do país. O protocolo é simples, com apenas um X vermelho na mão, na palma da mão, que pode ser feito com uma caneta, um batom, a vítima sinaliza que está em situação de violência. E ela não precisa dizer nada, basta entrar na farmácia, os atendentes das farmácias e drogarias que conhecem o procedimento ligam para o 190 para reportar a situação. O projeto conta com uma parceria de mais de 10 mil farmácias em todo o país. E no site oficial eu encontrei, gente, as farmácias da rede Droga Raia, Nicei, São João e Mark Farma aqui de Campo Mourão. Então, queria lançar um desafio para todos os donos de farmácia da cidade, para que entrem nessa iniciativa. Vamos mudar um pouco essa situação em que vivemos. No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei 14.188 de 2021, que define o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica como uma das medidas de combate contra a violência contra a mulher em todo o país. Este é resultado de uma das lutas da minha amiga ministra Damares Alves, que eu pude presenciar enquanto estive lá. A nova legislação altera a modalidade de pena de lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões de condição de sexo feminino e cria o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. Com a sanção da lei, os poderes executivo, judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os órgãos de segurança pública poderão fazer parcerias com estabelecimentos comerciais privados para a promoção e realização do programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica para ajudar as mulheres vítimas de violência em nosso país. Então, fica o convite para todas as autoridades de Campo Mourão entrarem nesse programa de parcerias e trazerem para cá soluções simples para um problema tão complexo como a gente vive na nossa cidade. O meu gabinete está pronto para fornecer as informações e convido todos os comerciantes da cidade a se cadastrarem no programa nacional. Quem acompanha as minhas redes sociais sabe que eu tenho o mês inteiro falado nesse assunto, porque a gente tem que falar, porque é realidade, né? E a gente tem que falar com clareza e trazer informação para que, uma hora, esse atendimento todo seja melhorado. Eu termino, gente, falando para você, mulher, que se você for vítima de qualquer tipo de abuso ou violência, ligue 180. Se for ameaçado, liga 190. E se estiver precisando de ajuda, eu repito, meu gabinete está preparado para ajudar todas as mulheres mouroenses e a sua voz será ouvida. Muito obrigada.